Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje, Dr. Mark, aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação novamente. Olá, Roger. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. Sempre bom estar aqui com o seu público, que sempre nos recebe aí com muito carinho, muita atenção. Eu tenho passaporte europeu. Alguma forma? Eu acho que ele quer saber se existe alguma forma de se legalizar com o passaporte europeu, doutor. Existe? Passaporte europeu, dependendo do país, da Europa, você vai poder, se você quiser, fazer um visto de investidor aqui, o E2, né? Um investimento aí, mais ou menos de US$ 100.000, você poderia se qualificar aí para um E2, abrir um negócio aqui, investir em um negócio, e com E2 você pode morar no país indefinidamente, desde que você demonstre que o seu negócio, que você investiu, está funcionando, está operando, está seguindo o seu plano de negócios ali. Outra coisa, que os passaportes europeus, a maioria dos países aí tem o ESTA, né? Você pode vir fazer turismo ou ser um visitante a negócios por 90 dias sem precisar de um visto. Fora isso, não tem outros benefícios. Tá certo. Inclusive, na entrevista que vai sair com o moço que conseguiu o E2, ele fala, doutor, que porque o status é por 2 anos, mas o visto é por 5. Então ele Correto. tem que sair do país e voltar. Ele fala que vai no Canadá, toma um café e volta. Exato. É muito confuso isso daí. Porque tem aí, Roger, abrindo um parênteses aí, já que você tocou no assunto, a diferença entre visto e status imigratório, né? O visto nada mais é do que aquela estampa no seu passaporte, que indica qual a categoria de visto que você tem. E esse visto, ele serve para você poder embarcar em uma aeronave e vir para os Estados Unidos. Ao chegar aqui, é que você recebe um status imigratório de acordo com aquele visto. Diferentes tipos de vistos têm diferentes permanência ou status, tempo de estadia aqui nos Estados Unidos. O E2 aí é de 2 anos. Cada vez que você entra, você ganha um status de 2 anos, mesmo que o visto tenha validade de 5 anos. Agora, pode, inclusive, acontecer a situação em que você saiu, né, com E2, voltou no último dia de validade da sua estampa ali do E2 no seu passaporte. Você entrou, você pode ganhar, mesmo assim, 2 anos, mesmo sendo o último dia do E2 no seu passaporte. E aí, Você para renovar o 2 anos visto, aqui. tem que voltar lá no consulado. Correto. E você sabe, doutor, que é isso que muita gente não entende no visto de estudante, né? Eu sei que a gente está falando do E2, que é um visto de trabalho temporário, né, que envolve investimento, mas no visto de estudante se aplica a mesma coisa. Muita gente não entende porque o visto é 4 anos, mas o tempo de permanência, em tese, é indeterminado, né? Correto. Correto. É o duração de status, ou duration of status, que é o status que se aplica ao estudante. Então, chega uma situação em que a pessoa inicialmente veio para cá, conseguiu o visto de estudante, né, falou que viria fazer um cursinho aqui de 1 ano, vem e fica renovando aquele curso, mantendo o I-20 ali com a escola ativa ou mudando de escola, sempre mantendo aquele documento I-20 que a instituição de ensino emite, e a pessoa, ela evita sair dos Estados Unidos, porque se depois que acabar aqueles 4 anos do visto dela, antes de voltar, ela vai ter que passar no consulado para renovar o visto. Naquele momento ali, talvez fique difícil para ela explicar como que ela está aqui 4 anos fazendo cursinho de inglês sem poder trabalhar e como que ela está se mantendo aqui no país, né? Então, mas, verdade, a pessoa pode, se ela não sair do país, ir renovando aí o I-20, só que vai ter que ir para a escolinha, vai ter que pagar, né, as escolas, enfim. Só título de conhecimento, doutor, aquela minha amiga que fez a consulta com o senhor, ela já conseguiu o green card pelo EB2, Uau. E por incrível que pareça, ela renovou o visto de estudante dela na época. Ela veio fazer um curso de inglês, depois ela entrou na faculdade, ela voltou no Brasil e conseguiu mais 4 anos de visto. E só Legal. para a galera entender, né, para contextualizar, ela viu um moço na frente dela ser negado na renovação do visto de estudante. E sabe qual foi o motivo?
ele não vinha passear nas férias no Brasil. E aí o agente consular falou que ele estava usando o visto de estudante para morar ilegalmente nos Estados Unidos. Olha só a questão. Muita gente não entende que o visto de estudante não é um visto de moradia. O visto de estudante, você tem que manter uma residência primária no país, no seu país. Né? Você não pode vender a sua casa e fazer a mudança completa. Você ainda tem que manter a sua residência primária no seu país. Sim. O visto de estudante para bacharelado, mestrado, ele tem muito mais força, muito mais fácil você conseguir uma aprovação do visto do que simplesmente um curso de inglês, né? Por vários anos, cursinho de inglês. Boa noite, quantos dias posso ficar como turista? Sim, quando você tem um visto de turista no seu passaporte, via de regra, você recebe 180 dias para fazer turismo aqui nos Estados Unidos, tá? Tem como estender? Tem. É recomendável? Olha, eu não gosto muito, porque vai chegar uma hora que você ficaria num período que a gente chama de limbo, onde seus primeiros 6 meses terminaram, você ainda não teve a resposta do seu pedido de extensão e você ficou ali sem status imigratório no país. Tá? Se for aprovado, ótimo, retroage e cobre esse pedaço aqui. Agora, se for negado, é como se você tivesse ficado irregularmente no país. Essa pergunta do Wesley ela é bem pertinente, doutor, porque recentemente nós temos crescido, né, a quantidade de pessoas que vem vindo pelas fronteiras, né, de maneira ilegal. Nós não estamos aqui para julgar nem para recomendar isso, até porque são vários problemas. E uma pergunta que se faz é sempre essa, né, doutor? Indo ilegal pelo México, que nós não recomendamos, quais são as formas que as pessoas conseguem se legalizar quando vem dessa forma, né? É possível ou não se legalizar? Sim. Quando a pessoa entra de forma irregular pela fronteira, sem ser inspecionada, ou até mesmo quando ela é apreendida ali, sem ter um documento que ela possa entrar nos Estados Unidos, as chances dela de conseguir alguma coisa, algum benefício imigratório aqui no país fica extremamente limitada. Quase as chances que ela teria de alguma outra forma fica bem restrito se ela vem pela fronteira. Principalmente no caso de brasileiro, assim, a pessoa vai acabar pedindo algum tipo de asilo ali para barrar a deportação, porque se você for apreendido, o governo pode de imediato instaurar um processo de remoção de você do país, né? Sem precisar passar por um juiz de imigração. O próprio oficial ali, ele tem esse poder na chamada remoção sumária do país. Agora, uma forma de se barrar essa deportação é quando a pessoa diz ter medo de voltar para o país dela. Então, o governo ali tem que parar a remoção, mas não quer dizer que vai soltar ela no país para ela ficar livre, leve e solta. Pode apreender ela, levar ela para um centro de detenção e que ela fique aguardando ali, detida, até ter uma oportunidade de ter o caso ouvido por um oficial de asilo ou por um juiz de imigração, tá? A não ser que tenha alguma forma de fiança, né, ou tal do bond, que ela consiga para responder esse processo administrativo em liberdade. Caso contrário, ela vai ficar detida ali. E para brasileiro, com raras exceções, vai ser difícil você conseguir convencer um juiz que você sofre perseguição no Brasil, por exemplo, uma perseguição sistemática que qualifique para um asilo. Então, casamento com um cidadão americano pode ser uma via, mas também vai ter que demonstrar um dano severo que o cidadão sofreria se você tivesse que voltar para o seu país. Então, assim, não é um caminho fácil. Entendi. Só para a galera entender, né, doutor, quando fala do dano severo, é que geralmente a outra parte da família, às vezes a esposa ou um filho, acaba sendo afetado financeiramente. Por essa razão, a pessoa não teria que voltar. Só para a galera entender como que funciona. Exatamente. Não só financeiro, muitas vezes, não é o suficiente, tá? Tem que ser um chamado hardship severo o suficiente, um dano severo o suficiente, que não é comum. Por exemplo, caso de saúde,
A pessoa, o cidadão, que é o parente qualificado, não consegue trabalhar, você é o arrimo ali de família. Então, assim, são situações assim para você conseguir convencer ali o juiz que a sua saída, a sua deportação causaria um dano para o cidadão. Entendi. É importante falar, né, doutor, porque na internet eu já conheço pessoas que conseguiram vir pelo México, que conseguiram se legalizar, até por casamento, só que dentro do contexto das histórias tem muitas questões que as pessoas não abrem nas entrevistas, então as pessoas não entendem. Então é importante estar sempre perguntando aqui para o advogado, inclusive vocês podem entrar em contato com o doutor Mark caso você tenha alguma questão pessoal aí para falar. O senhor trabalhou como promotor do ICE, né? Trabalhei como promotor do ICE, trabalhei também como oficial de asilo político e refugiados, do USCIS. Você falou uma coisa interessante, Roger, é que casos de sucesso, né, nessas situações são poucos, mas são eles os que viralizam. Os outros 90% a gente não fica sabendo, porque a pessoa voltou para o país, né? Então, o que não deu certo, o juiz negou o pedido. Então, assim, muitas vezes a gente não pode pegar só aquele caso de sucesso e comparar com o nosso. Cada caso é um caso. Vai depender tanto da sua história, vai depender do julgador ali, vai depender do juiz. É um momento ali que, além de contar com a boa aplicação da lei, você ter os fatos que te credenciam aquele benefício imigratório, também ter uma pitada de sorte ali com quem que você vai se deparar ali. Vamos para a próxima pergunta aqui do Leandro Blanco. Ele mandou o seguinte: Oi, Roger, doutor. Gostaria de saber se estão demorando ainda para a entrevista do asilo ou está rápido como na era Trump. Quanto tempo para conseguir o social e o work permit após dar a entrada no processo? Queria falar um exemplo aqui, doutor, que processo de casamento, eu tenho amigos que nem receberam o work permit e já foram para a entrevista. Tem alguns processos aí que estão andando mais rápido. Eu sei, por exemplo, de processo de cidadania, que antes você poderia esperar mais de um ano para ter sua entrevista ali, né, para o teste de inglês, para o teste de teste cívico, né, com aquelas perguntas de Constituição, enfim, em 2, 3 meses já saindo essa entrevista. Eles estão querendo, com isso, poder utilizar mais vistos antes do fim do ano fiscal agora, que é 30 de setembro. Então, eles estão dando uma vazão, inclusive, a diretora aí do USCIS, uma das promessas dela colocar celeridade, colocar formas mais inteligentes de julgar esses pedidos, né? Hoje ainda a migração é muito arcaica, é muito papel, não está tão na era da internet, na era digitalizada, então está um pouco arcaico. Então ela quer dar celeridade a esse tipo de processo. No caso aí do asilo, você vai encontrar várias situações. Pode ser que sua entrevista saia mais rápido, dependendo se você está com status no país ou não, tá? Vai depender também do local onde você deu entrada, né, com seu aplicação de asilo, e o tempo para conseguir o social. Bom, o social tem a ver com o Departamento de Seguridade Social, né? Não é o Departamento não é o Homeland Security. E o Work Permit, sim, o Work Permit é do USCIS, é quem emite a autorização de trabalho. Vai depender de alguns casos, por exemplo, eu já vi chegando com 2, 3 meses, como 5, 6 meses aí de espera e nada. Tá certo. Muda muito as coisas, né, doutor? É até difícil às vezes falar. Eu tenho cliente que o primeiro green card, desculpa, a autorização de trabalho com 29 dias, isso eu nunca tinha visto antes. Para uma employment base, entendeu? Foi um EB2NW, com 29 dias chegou. Então, assim, tem situações que a gente não consegue entender. Quem dera que todos fossem rápidos assim, né? Eu acho que uns 2 meses para se esperar um documento desse, até 3 meses é razoável. Começou a passar disso, já fica, por que dessa demora, né?
A próxima pergunta é do Paulo César Braga. Boa noite. Gostaria de saber se eu for morar na Flórida ilegalmente, trabalhar e viver a minha vida, teria algum risco de ser deportado, doutor? Teria sim. Toda pessoa que está nos Estados Unidos sem um status imigratório, ela é sujeita a ser colocada em um processo de remoção do país. Então, se você ficou um dia sequer sem um status imigratório, o governo, obviamente que não tem braço suficiente de sair pesquisando no sistema, quem está aqui irregular, mas se chegar a uma situação em que você tem que comprovar o seu status imigratório se você estiver irregular, o governo pode iniciar um processo de remoção do país, com certeza. Inclusive, até para ilustrar um pouco isso, doutor, uma determinada vez aconteceu uma situação, até com um youtuber famoso aí da Flórida, não vamos citar aqui os nomes por ética, mas ele estava num racha ilegal e dentro do carro parece que tinha uma quantidade X de maconha, né? Como nós sabemos, as leis são estaduais e maconha na Flórida, eu não sei se é tão liberada como é aqui na Califórnia. E aí o amigo dele estava com visto de turista expirado, e aí, né, foi levantado toda a informação e hoje ele já está no Brasil. Já está no Brasil, Bom, já tá irregular e ainda em situações aí que vai te colocar numa situação de encontro com a autoridade policial, né, tem que ter um pouco de bom senso também. É complicado. E a gente tem que entender, né, doutor, que alguns estados têm políticas mais rígidas com relação à imigração ilegal, né? Então, por exemplo, se você der uma volta em New Hampshire sem carteira, pode ter certeza que não vai dar muito bom. Né? Um estado menor também, e aí a polícia tem menos território para ter que, né, percorrer, então fica tudo mais concentrado ali e acaba tendo mais facilidade de se deparar com uma autoridade policial. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Marco vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, e também não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.